Pessoal, vamos falar agora da guerra entre Israel e o Hamas. A coisa tá pegando fogo. Claro que nós estamos comentando temas importantes aqui no país, como privatização, esse centrão que encarece o custo do Brasil, mas nós temos problemas graves que podem chegar aqui. Vocês estão vendo a Guiana Essequibo? Vocês estão vendo o Maduro? A guerra de lá, daqui a pouco chega aqui. Vamos agora e confira em resumo das últimas 24 horas desse conflito na reportagem de Vitor Brown. O exército de Israel exigiu nesta quarta-feira que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tenha acesso aos reféns israelenses estrangeiros retidos desde 7 de outubro pelo movimento palestino Hamas e seus aliados na faixa de Gaza, território submetido a bombardeios intensos. Ao mesmo tempo em que as Forças Armadas ampliam suas operações para desmantelar o Hamas em Gaza, não perdemos de vista a nossa missão crítica de resgatar os reféns, afirmou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari. Cada minuto de cativeiro coloca a vida dos reféns em risco, destacou. A comunidade internacional deve agir, acrescentou, antes de insistir que a Cruz Vermelha deve ter acesso aos reféns retidos pelo Hamas. Israel afirma que 138 dos 240 reféns sequestrados no ataque do Hamas em 7 de outubro permanecem retidos pelo grupo armado palestino e seus aliados. O ataque de 7 de outubro foi o mais violento na história de Israel, com quase 1.200 pessoas assassinadas, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. Os Estados Unidos começaram na terça-feira a impor proibições de vistos a pessoas envolvidas em violência na Cisjordânia ocupada por Israel, disseram autoridades de Washington, após vários apelos para que Israel faça mais para prevenir a violência por parte dos colonos judeus. Uma nova política de restrição de vistos do Departamento de Estado visa indivíduos que se acredita terem estado envolvidos em minar a paz, a segurança ou a estabilidade na Cisjordânia, inclusive através da prática de atos de violência ou de outras ações que restringam indevidamente o acesso de civis a serviços essenciais e necessidades básicas, disse o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado. O presidente Joe Biden e outros altos funcionários dos Estados Unidos alertaram repetidamente que Israel deve agir para acabar com a violência dos colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia. Os ataques ali aumentaram nos últimos meses, à medida que os colonatos judaicos se expandiram e depois aumentaram novamente desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro. Blinken deixou claro às autoridades israelenses durante uma visita na semana passada que eles precisam fazer mais para impedir a violência extremista contra os palestinos e responsabilizar os responsáveis por ela, disse o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller a repórteres em uma coletiva de imprensa após o anúncio. Enfrentando um número crescente de mortos devido à renovada ofensiva de Israel no sul de Gaza, a administração Biden tenta pressionar o seu aliado para minimizar as mortes de civis, evitando ao mesmo tempo o tipo de medidas que podem forçar a ouvir, como a ameaça de restringir a ajuda militar. Altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo a vice-presidente Kamala Harris e o secretário de Estado Antony Blinken, instaram publicamente Israel a conduzir uma ofensiva mais cirúrgica no sul para evitar as pesadas baixas civis infligidas pelos seus ataques no norte. Cerca de 900 pessoas em Gaza foram mortas em ataques aéreos israelenses entre sexta-feira, quando a trégua terminou, e segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Aproximadamente o mesmo número de mortos em ataques em Gaza durante os 4 dias que se seguiram ao ataque transfronteiriço do Hamas a Israel em 23 de outubro. 7, embora menos do que os 1.199 que morreram nos 4 dias seguintes ao início da ofensiva terrestre de Israel no norte de Gaza em 28 de outubro. Washington está, por agora, a descartar a retenção da entrega de armas ou a criticar duramente Israel como um meio de mudar as suas táticas, porque os Estados Unidos acreditam que a estratégia existente de negociação privada é eficaz. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse na terça-feira que as forças de defesa de Israel deveriam manter o controle do desarmamento na faixa de Gaza após o fim da guerra, rejeitando a ideia de que uma força internacional pudesse ser responsável pela segurança no território.
Instruímos as forças de defesa de Israel a continuar a guerra. Nossos soldados estão expandindo as operações terrestres contra o Hamas em toda a faixa, inclusive no sul. Ultimamente, me perguntaram se temos legitimidade para continuar a guerra. E eu respondo, não temos legitimidade para parar. Só há uma coisa legítima a fazer: derrotar o Hamas, atacar e eliminar. Muito bem, e antes de falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, com o Luca Bassani, que é o nosso especialista em geopolítica, já visitou já visitou 106 países. Vamos abordar um outro assunto importante. O presidente russo Vladimir Putin desembarcou hoje nos Emirados Árabes Unidos em uma rara viagem desde o início do conflito com a Ucrânia em fevereiro de 2022. Luca, 4 Sukhoi 35 acompanharam o avião presidencial. Ele pousou e eu quero ouvir você. Você está em Munique, terra do grande Bayern de Munique, de Franz Beckenbauer, onde agora são 19h04. Eu quero ouvir você sobre essa viagem do Putin aos Emirados Árabes. Quer dizer que o Biden está meio fraquinho aí no bloqueio da comercial da Rússia, hein? Parece que a economia da Rússia nem sentiu muito essas sanções comerciais. Será que vai sobrar para os Estados Unidos o fim da dolarização da economia mundial? Conta para nós o que significa essa ida de Vladimir Putin para os Emirados Árabes Unidos. Boa tarde a você, Capês, aos nossos debatedores e todos aqueles que acompanham Linha de Frente nesta quarta-feira. A visita do presidente russo Vladimir Putin aos Emirados Árabes Unidos foi iniciada com uma recepção extremamente calorosa, como se fosse um verdadeiro rei. Nós vemos os jatos colocando as cores da bandeira russa nos céus dos Emirados Árabes, além dele ter sido recebido por vários ministros de Estado nessa viagem que, entre outros assuntos, também tratará a questão que envolve Israel e Gaza, a questão da guerra na Ucrânia e também o próprio comércio de petróleo, de gás natural. Afinal, a Rússia é um dos maiores produtores também dessas commodities energéticas em todo o mundo. É uma visita rara e que chama atenção porque desde o início do conflito com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Putin só saiu do país poucas ocasiões, para ir à China, para ir também ao Irã, recebeu alguns aliados próximos, né, dos antigos países da União Soviética, do Cazaquistão, Tajiquistão, Bielorrússia, entre outros, mas tão longe, assim, para o Oriente Médio, melhor dizendo, ele não tinha ido em quase 2 anos, e isso mostra que o seu isolamento também é condicional aos Estados Unidos e aos países ocidentais, sendo que no resto do mundo ele ainda é bem recebido. É importante a gente ressaltar que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que é o país que Putin visitará também amanhã, são novos membros do BRICS, que foram anexados, né, foram adicionados, melhor dizendo, durante essa última expansão, e Putin tem ressaltado a importância deste bloco dos países emergentes para um mundo multilateral, para um mundo que quebre a hegemonia dos países europeus ou até mesmo dos Estados Unidos em questões militares, questões comerciais, o que vai exatamente ao encontro daquilo que você disse, em realizar transações econômicas sem a utilização do dólar americano, algo que está sendo pensado de maneira profunda pelos chineses, pelo próprio presidente Lula do Brasil, entre outros líderes do mundo emergente. Como eu disse, Putin segue depois para a Arábia Saudita, onde vai se encontrar com o príncipe herdeiro ao trono saudita, Mohammed bin Salman, e também se encontrará na quinta-feira com o presidente Ibrahim Raisi do Irã, ou seja, são agentes regionais muito importantes na questão relacionada a Israel e Gaza e que podem ter poder de mediação muito importante, lembrando que o presidente Biden, Antony Blinken, também visitaram países semelhantes, obviamente que com o Irã não tem nenhum tipo de diálogo, mas a Arábia Saudita, Emirados Árabes também foram países visitados sem muito sucesso para costurar um acordo que terminasse com essa guerra ou eventualmente pressionasse o Hamas a liberar todos os reféns que foram capturados no atentado do dia 7 de outubro. Antes da minha pergunta, uma curiosidade é que o nosso estúdio foi invadido pelo Piperno, se dizendo um fã do Bayern de Munique, onde jogaram Sepp Maier, Berti Vogts, Paul Breitner, jogou também Franz Beckenbauer, né? Rosenbein, Gerd Müller, Rummenigge, grande Bayern de Munique. Mas vamos aqui, vou falar isso porque você está em Munique. Deixa eu centrar minha pergunta.
Eu estive num evento em Washington, a convite da comunidade judaica aqui do Brasil, para uma palestra do embaixador Dennis Ross, que foi o assessor do Bill Clinton e tentou construir o processo de paz entre Israel e a Palestina, sem sucesso. E ali, eu via naquele ambiente, uma certa ressalva com relação ao presidente Donald Trump. E eu perguntei, mas por que vocês têm ressalva contra o Trump se ele é o maior declarado aliado da história de Israel? Um presidente dos Estados Unidos, o maior presidente dos Estados Unidos aliado da história de Israel, e vocês estão com isso? É porque a tendência com Trump é abandonar o Oriente Médio. E se ele abandonar o Oriente Médio, a Rússia assume o seu lugar. Luca Bassani, essa guerra da Ucrânia, que acabou sendo fruto de uma expansão da OTAN até a fronteira com a Rússia, essa guerra com a Rússia, a OTAN fornecendo armamentos, os Estados Unidos sinalizando que vai defender Taiwan contra uma possível invasão da China. Isso, de certa forma, e agora a guerra de Israel, do Hamas, com as baixas efeitos colaterais, isso não está provocando, não do Trump, mas do Joe Biden, uma maior influência da Rússia em toda esta região, porque os Emirados Árabes, a Arábia Saudita já está conversando com o Irã, os Emirados Árabes recebem a Rússia, o Catar já é pró-Rússia, embora seja aliado dos Estados Unidos, a gente sabe que ele faz um jogo duplo. Pergunto para você, como está nesse momento, então, o ambiente no Oriente Médio para uma maior influência russa naquela região contra os interesses dos Estados Unidos? Olha, Capeza, essa questão que você levanta, ela pode ser traçada historicamente para o período da Guerra Fria, na qual nós tínhamos claramente o alinhamento de países do mundo árabe e muçulmano com a União Soviética e com os Estados Unidos. No caso, o Iêmen era separado em dois Iêmens, um deles era inclusive comunista, socialista, alinhado e financiado pela União Soviética, o outro não, apoiava os Estados Unidos, assim como a Arábia Saudita, Omã e os países ricos do Golfo, né? Emirados Árabes, Catar, Bahrein e Kuwait. Ao mesmo tempo, nós vimos que nos últimos anos a Síria é sempre um grande aliado do presidente Putin, inclusive ele que ajudou Bashar al-Assad a manter o controle sobre a capital Damasco e outras grandes cidades dentro da Síria, expulsando os rebeldes separatistas, por sua vez financiados pelos Estados Unidos. E nós sabemos que o Irã, desde a Revolução Islâmica de 1979, também é um aliado circunstancial dos interesses soviéticos, por estarem ambos do lado oposto aos americanos e ao Ocidente. Então, a influência dos russos que foi herdada dos soviéticos que foi herdada pelos russos, ela é ainda muito importante naquela região, e caso os Estados Unidos deixem de vez o Oriente Médio, seria um vácuo de poder facilmente ocupado por potências globais como a China e a Rússia, ou potências regionais como a própria Turquia, que a gente sempre vem falando aqui. Inclusive, você falou sobre o acordo entre entre Arábia Saudita e Irã. Esse acordo foi costurado pela diplomacia chinesa, que também tem seus interesses nessa região. Então, é uma questão muito complexa e que o presidente Putin sabe que é necessário manter essas pontes, essas autocracias, alguns desses países são monarquias absolutas, eles politicamente estão muito mais próximos do que é a Rússia de Putin, do que é o Ocidente de Scholz, de Rishi Sunak, de Joe Biden. Então, até há uma afinidade no aspecto político e que facilita com que esses acordos, essa calorosa recepção aconteça como aconteceu hoje. A gente vê nas imagens, realmente foi como se fosse um rei chegando em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Impressionante. Isso tem uma sinalização clara de que a Rússia é bem-vinda e, a meu ver, isso tem relações com a guerra do Oriente Médio, Israel, Hamas, em que os países árabes podem estar se alinhando. Hoje eu estava participando do programa Pânico, com o comandante Robson Farinazzo, e nós alertávamos para o risco de uma união entre árabes sunitas com árabes xiitas, uma reaproximação do Irã com a Arábia Saudita e a Turquia saindo da OTAN, com um possível conflito que poderia se transformar num conflito com escala regional e talvez escala mundial. Você lembrava bem, ali o Iêmen era dividido, Iêmen e a República de Aden, naquele momento, que pertenciam à Península Arábica. Mas eu quero falar com você de um tema bem mais próximo aqui do Brasil, ligado à guerra de Israel contra o Hamas. Parece que o Brasil retirou um grupo de pessoas de zonas de combate
ali na faixa de Gaza. E agora aguarda autorização para cruzar a fronteira com o Egito. Luca, esse grupo é formado por quantas pessoas? Como é que é isso? Como é que o Brasil conseguiu fazer isso? Explica pra gente. Olha, Capês, o Itamaraty está tentando retirar essas pessoas, falam em 85 pessoas, mas o número de brasileiros e palestinos, familiares de brasileiros que querem sair da faixa de Gaza, ele vem crescendo continuamente durante os últimos dias, 105, 110 pessoas, e é muito desafiador se nós considerarmos que aqueles primeiros 32 brasileiros que foram repatriados estavam no sul da faixa de Gaza esperando a autorização do Egito, de Israel, para poder cruzar a fronteira e depois, a partir do Cairo, voltar ao Brasil. Neste momento, a gente sabe que as batalhas estão acontecendo também em Khan Yunis, a segunda maior cidade da faixa de Gaza, no sul do enclave, e, portanto, essa região não é segura para que eles fiquem esperando uma decisão que pode levar semanas para ser tomada. Então, o Itamaraty diz que conseguiu retirar essas 85 pessoas da zona de conflito, né, zona de confronto, ou seja, eles não correm iminente risco de vida, mas que precisa dessa autorização por parte dos egípcios e de Israel para cruzarem a fronteira, algo que pode demorar muito tempo, a exemplo do que foi anteriormente com aqueles outros 32 brasileiros. É algo muito desafiador. Nós vemos que vários órgãos humanitários estão dizendo que nenhum lado na faixa de Gaza é seguro atualmente, já que as batalhas acontecem no norte e no sul. Falam que talvez há um plano de Israel de empurrar essas pessoas mais próximos das zonas costeiras, onde aí talvez com alguns barcos de agências internacionais a ajuda pudesse chegar, com autorização, obviamente, de Israel, que também faz a patrulha desta zona costeira do Mar Mediterrâneo, mas até agora não há nenhuma certeza sobre isso, e o que coloca uma posição muito difícil, uma posição da diplomacia brasileira de negociar com todos esses agentes que estão há muito tempo fazendo esses trâmites, que incluem o Catar, que incluem o Egito, que incluem eventualmente até a Turquia. Então, o Brasil, através do seu competente corpo diplomático, está em mais um desafio de repatriação de brasileiros, a exemplo dessas quase 100 pessoas que esperam poder sair de lá. Porque daqui a pouco não é mais no norte de Gaza. Agora o sul de Gaza também está perigoso. Israel estabeleceu algumas regiões que seriam, segundo Israel, seguras. Mas a ONU também diz que não pode ser estabelecido isso unilateralmente por parte de Israel. Então, é uma situação complicada. Tem 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões e 300 mil pessoas na faixa de Gaza ali. A incursão terrestre é muito arriscada. O Hamas está muito bem posicionado em túneis, está armado, se escondendo atrás dos escombros que são resultado da destruição de edifícios. E aí Israel opta por bombardeios aéreos. Como ocorrem efeitos colaterais, isso está criando uma situação muito complicada para uma expansão dessa guerra, uma guerra regional. E o que eu mais temo, uma guerra entre Estados Unidos e Rússia usando proxies por procuração, Irã, outros países, e não mais apenas grupos terroristas que estavam sendo usados por país. A hora que um país começar a ser usado uma superpotência, aí nós estamos diante de uma tragédia em escala mundial. Nós estamos alertando sobre isso. Eu estive num podcast Inteligência Limitada com Robson Farinazzo. Ficamos 3 horas discutindo a questão da guerra em termos operacionais. Temos também a entrevista já no Arte da Guerra com Scott Ritter, que é um ex-fuzileiro naval, inspetor de armas da ONU no Iraque, em que essas questões são analisadas do ponto de vista não ideológico, mas operacional. E eu temo que essa discussão esteja sendo levada num clima de fla-flu, o que é muito ruim, que está tirando a análise técnica e fria, sendo substituída por paixões. Eu quero também ficar com você aqui. Tem mais um tema aqui. Quer falar do Maduro também? Fica aí. Pode ser, claro, não há problema. Então, sim. O presidente venezuelano Nicolás Maduro divulgou em seu perfil no X, o antigo Twitter, o que ele chamou de o novo mapa da Venezuela, incluindo a área incorporada na Guiana. Na legenda da postagem ele diz o seguinte, abre aspas, imediatamente ordenei publicar e levar a todas as escolas, colégios, conselhos comunitários, estabelecimentos públicos, universidades em todos os lares do país. O que ele está mandando para todas as universidades, todos os lares do país? O mapinha. Não me lê que eu não estou acreditando. Lê para mim, o que está escrito? O novo... Não, volta, eu quero ler de novo, Luca, eu quero ler de novo. Para todos os... Parou. A todas as escolas, pode voltar. Escolas, a todos os colégios, a todos os conselhos comunitários, a todos os estabelecimentos públicos,
a todas as universidades e em todos os lares do país. O que ele quer levar? Prosperidade? O que ele está levando? Lê para mim. O novo mapa da Venezuela com a nossa Guiana. Meu Deus, ele já está desenhando a Guiana com 70% do seu território já na Venezuela. Esse é o nosso querido mapa, ele fala e fecha aspas. Meu Deus, e diante dessa ameaça de Maduro, o presidente da Guiana, Irfaan Ali, com seu poderoso exército de 3 mil homens, disse em pronunciamento que acionará o Conselho de Segurança da ONU. Nossa, aí tá perdido. Ele afirmou já ter conversado com o secretário-geral da entidade, Antônio Guterres, para pedir providências em relação à intenção da Venezuela de incorporar cerca de 70% do seu território. Eu já quero chamar o Luca, mas a notícia é grande e que o pessoal aqui quer perguntar também. E ontem o presidente Lula avisou que pretende viajar para a Guiana em 2024. Segundo o presidente, o motivo da sua viagem seria participar da cúpula do CARICOM, que é o Mercado Comum e Comunidade do Caribe, a ser realizada em fevereiro. Lula disse o seguinte, abre aspas, eu quero participar porque são coisas que tenho interesse de falar sobre democracia e financiamento, fecha aspas. Pronto, vamos voltar para o Luca Bassani. Luca, nós estamos aqui com o deputado Zé Américo, que é um profundo conhecedor dessa questão do Oriente Médio, da Rússia, de guerras também. Estamos aqui o Diego Tavares, a Ana Beatriz, o Wilson Pedroso. Nós queremos ouvir antes a sua opinião. Vão ter eleições na Venezuela o ano que vem. Segundo semestre do ano que vem. A oposição está se articulando, a oposição tem um número de votos que preocupa Maduro, tanto que ele usou o sistema judiciário para tirar e inviabilizar uma candidata que tinha condições de derrotá-lo. E agora você acha que esse anúncio dele de incorporação de 70% da Guiana ao mapa da Venezuela, ao território da Venezuela, é apenas para consumo interno? É um discurso político? Porque, como Leopoldo Galtieri fez em 82, declarando a Guerra das Malvinas, então ele invadiu uma ilha cheia de ovelhas, achando que a Grã-Bretanha não iria reagir. E com isso ele uniria todo o país. Pois bem, será que é apenas um discurso para consumo interno? Porque essa questão foi decidida por uma Corte Internacional de Arbitragem em 1899. Tá certo que naquela época a Guiana pertencia ao Reino Unido. Em 1966, houve uma convenção em Genebra que, de certa forma, disse, olha, essa divisão pode ser revista, mas não dessa maneira. Será que o Maduro está fazendo um discurso apenas para ganhar popularidade, unir o seu país em torno das eleições, que demoram ainda, tem mais de 6 meses? Será que ele está fazendo isso para provocar a rediscussão da questão? Ou será que ele pretende invadir? E, nesse caso, ele teria que passar pelo norte do estado de Roraima, portanto, violando a soberania brasileira. Afetaria interesse de empresas norte-americanas petrolíferas, como a Exxon Oil, que está já instalada na Guiana para fazer uma parceria. Isso provocaria uma reação dos Estados Unidos? Faz uma análise geral, depois eu vou abrir aqui para os debatedores perguntarem também, aproveitando o Luca Bassani, nosso sucesso aqui de audiência, e que avisou no chat, o pessoal está perguntando, está solteiro. Sua opinião, Luca Bassani? Pois é, Capês. Primeiramente, sobre o mapa, uma questão clássica de disputas territoriais. Eu que fico sempre vendo mapas todos os dias, sou apaixonado por cartografia. A gente vê no caso, por exemplo, da Caxemira. O mapa desenhado pelo Paquistão incorpora uma parte. O mapa que é distribuído na Índia incorpora outra parte. O mapa que é distribuído na China incorpora outra parte. O próprio mapa da Rússia já inclui as províncias recém-anexadas, entre aspas, da Ucrânia, com a Crimeia, com Zaporídia, com Kherson, com Donetsk e Lugansk. O mapa da Sérvia inclui o Kosovo, apesar do Kosovo, desde 2008, ter declarado sua independência unilateralmente. Então a gente vê que agora essa questão do mapa, divulgar esse mapa e espalhar pelo país é um clássico quando se tem disputas territoriais, se bem que nesse caso nem é uma disputa territorial, porque foi considerado uma questão
finalizada, como você disse, durante o século XX e agora é retomada por Maduro para questões da política interna, com certeza. Nós sabemos que o exército da Venezuela, apesar de não ser um dos mais poderosos do mundo, tem mais de 100 mil homens, enquanto que o exército da Guiana tem pouco mais de 3 mil homens, ou seja, há uma quantidade de homens muito superior, até mesmo uma quantidade de armamento superior, e numa disputa militar a Venezuela tende a ganhar. Mas o fato é que isso não seria aceito pela comunidade internacional, que já rechaçou esse referendo como algo ilegal, de acordo com o direito internacional, e que agora a gente não sabe ao certo se é apenas uma manobra política e vai ficar por isso mesmo, após o referendo, e ele já considera oficialmente essa anexação como feita, ou se vai haver uma entrada militar das tropas venezuelanas, que, como você bem colocou, precisariam cruzar pelo estado de Roraima, pelo caminho mais fácil para chegar na região de Essequibo, o que violaria a soberania nacional do Brasil, e eu acho que até mesmo o presidente Lula, sendo um amigo de longa data de Maduro, assim como foi do governo chavista, não admitiria, em hipótese alguma, a violação da soberania nacional com fins expansionistas, com fins até mesmo de anexar um país vizinho. É uma questão extremamente complexa que eu não acho que vai acabar surtindo muito efeito internamente na Venezuela, porque, como você bem colocou, a popularidade de Maduro é baixa nesse momento, as questões econômicas melhoraram um pouco no último ano, mas ainda longe do ideal. Muitos venezuelanos ainda buscam refúgio em outros países do mundo, não querem a manutenção desse governo, e os candidatos que teriam chance de derrotar, a candidata que teria a chance de derrotá-lo nas eleições do ano que vem, infelizmente foi inviabilizada, e por isso o sistema, que já não tem lisura há muitos anos, continuará sendo um sistema muito duvidoso, se assim podemos colocar de maneira mais educada. Agora cabe a saber o que o Brasil e outras potências regionais dentro da América do Sul, como que a Argentina, como o Chile, como a Bolívia, que também tem bom contato com a Venezuela, vão agir mediante esse ímpeto expansionista de Nicolás Maduro. Muito bem. São 19 horas e 24 minutos em Munique. Eu agradeço bastante sua participação, Luca Bassani. Quero lhe dar uma dica de lazer para hoje. Você vai no YouTube e vai procurar a final da Copa do Mundo de 1974 entre a Alemanha Ocidental e Holanda. A maior final, o maior jogo realizado de todos os tempos, em 1974. Não se praticava, hoje não se pratica um futebol tão moderno quanto esses dois países. Meus parabéns, eu daria a escalação dos dois times, mas não temos tempo para isso. Uma boa noite para você e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa noite.